Então, vale mais a pena você aproveitar agora a quarentena para você estudar do que você ficar deixando para num outro momento, tá bom? Então, começa já agora a tua preparação para a ETEC, que vale muito mais a pena do que você ficar esperando para começar num outro momento, ok? Então, começa já agora, isso faz toda a diferença, isso vai fazer com que você tenha um desempenho muito melhor no vestibulinho da ETEC, vai fazer com que você consiga manter o foco durante todo o restante desse ano. Boa tarde, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estamos começando aqui agora mais uma live da nossa quarentena da aprovação. Quem já tá por aqui, já vai deixando o like nessa live para eu saber que vocês já chegaram, para saber que vocês já estão por aqui, tá bom? Para que a gente consiga acompanhar essa live da melhor forma possível. Então, quero ver todo mundo chegando, todo mundo deixando likes para eu saber que vocês estão presentes em mais uma das nossas lives, beleza? E é o seguinte, olha só, na nossa live de hoje, a gente vai falar de uma outra coisa muito importante. Tudo que a gente já falou até agora nas lives da quarentena da aprovação são coisas muito importantes, né? Mas eu sempre falo que vamos falar de uma coisa muito importante porque não tem jeito. Não tem um assunto dessa série de lives que não seja essencial para a tua aprovação no vestibulinho da ETEC, tá bom? E hoje vamos falar sobre como superar a quarentena, digamos assim, e passar na ETEC. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC, e aqui nessa série de 20 lives, a série acontece de segunda a sexta e vai até o dia 8 de maio. Eu compartilho com vocês estratégias, técnicas, coisas que vão fazer você conquistar a tua aprovação na ETEC. A gente já teve videoaulas também aqui nas lives, a gente já teve uma série de conteúdos incríveis para quem realmente quer ser aprovado, tá bom? Então, se você quer ser aprovado, pega papel e caneta para você acompanhar essa live, para você participar dessa live do melhor jeito possível e mantenha o foco no foco, ou seja, nada de ficar conversando, nada de ficar no chat, nada de ficar em nenhum lugar que não seja olhando para essa tela e anotando o que vai ser dito durante essa live, tá? Pode ser que você pense que você não precisa dessa live, pode ser que você pense que não é um assunto tão importante para você, mas é importante para todo mundo que quer passar na prova da ETEC, tá bom? E é o seguinte, por que vamos falar sobre isso hoje, né? Porque vamos falar especificamente sobre a quarentena e como superar a quarentena, sendo que no começo dessa série de lives eu já falei aqui sobre a quarentena, como que ela pode afetar os seus estudos, enfim. E o que acontece é que recentemente algumas pessoas entraram em contato comigo pelas minhas redes sociais, então muita gente manda direct pra mim, muita gente comenta nos meus posts do Instagram, enfim, e as pessoas ainda não começaram a estudar, várias pessoas. E eu fico, meu Deus, como é que pode a pessoa, no meio de uma quarentena, que é o melhor momento para você começar a estudar, a pessoa não ter começado a estudar? E eu comecei a fazer uma sondagem disso, né? Comecei a tentar descobrir o que estava acontecendo. E eu vi que tinha uma série de problemas que as pessoas estavam cometendo, uma série de, como posso dizer, armadilhas nas quais elas estavam caindo e assim não estavam estudando ainda para a prova da ETEC, tá bom? Então, nessa live de hoje eu vou te mostrar exatamente como superar essa quarentena para você passar no vestibulinho da ETEC e compartilhar com você algumas técnicas, algumas coisas que você tem que fazer no teu dia a dia, algumas coisas também que eu já ensinei para quem é meu aluno da ETEC Power, enfim, tá? Então, é uma live que realmente faz muita diferença, por isso mantenha o foco, nada de perguntas durante a live. Se você quer ficar conversando, procura outro lugar, porque essa live não é para isso. É para você aprender e você passar na prova da ETEC. Estamos de acordo? Todo mundo com papel e caneta? Porque bora começar o conteúdo aqui. E é o seguinte, só uma coisa, só um aviso antes de começar. Para quem não sabe, estão abertas as inscrições para a 11ª edição da Maratona ETEC. A 10ª edição, gente, foi incrível. Só que muita gente ficou de fora, né? Então teremos a 11ª edição, que vai ser no mês de maio. Por isso, para você se inscrever na Maratona ETEC, você que tá aqui no Instagram, depois que acabar a live, corre no link que tem na bio do meu Instagram. Nesse link você consegue acessar o botãozinho para se inscrever na Maratona ETEC. E você que tá aqui pelo YouTube, tá passando uma faixa aqui embaixo da live. Nessa faixa tem o link certinho para você se inscrever na Maratona ETEC. Então é o seguinte, ó, você vai pegar o link, anota no seu caderno aí, no mesmo que você tá usando para fazer anotações, e depois já se inscreva na Maratona ETEC usando esse mesmo link, tá bom? Ele tá passando na faixinha aqui abaixo, então é só você anotar que depois você vai conseguir acessar esse link e se inscrever para esse mega evento. Para quem não sabe, a Maratona ETEC é um evento que já acontece há alguns anos e é o maior evento que existe até hoje para quem quer passar no vestibulinho da ETEC. Não é por acaso que estamos na 11ª edição.
edição, né? Então a gente já teve mais de 30 mil pessoas participando de uma mesma edição. No total, mais de 100 mil pessoas já participaram de todas as edições, assim, em geral, da Maratona ETEC. Todo mundo pode participar, independentemente da modalidade que quer fazer na ETEC, independentemente da idade, de qual série você tá, ou se você já terminou os estudos, enfim. Então todo mundo pode participar, beleza? Por isso o link tá passando abaixo da live aqui no YouTube e o link vai ficar na bio do meu Instagram, ok? Vamos lá agora pro nosso conteúdo da nossa live de hoje, que é como superar a quarentena. Para quem tá parando de paraquedas aqui, não tinha visto nenhuma live ainda da quarentena, da aprovação, a gente já teve videoaula de português, já teve videoaula de biologia, já teve videoaula de geografia, videoaula de matemática, já teve várias técnicas de estudos e hoje eu vou fazer um apanhado geral do que você pode fazer na quarentena, tá? Então, é muito importante que você preste atenção mesmo e que você anote mesmo o que eu vou te dizer, ok? Então, vamos lá. Manuela falou, esse horário é muito ruim. Manuela é o único que eu tenho. Então, se você acha muito ruim, não participa. É uma pena que é ruim pra você, mas é o único horário que eu tenho, tá? Então, vamos lá. Olha só, gente, primeiro ponto que é importante aqui entender, né? Muitas pessoas têm falado o seguinte... E a quarentena tá durando muito mais do que a gente havia imaginado. E sim, ele tá durando muito mais do que a gente havia imaginado. Ninguém imaginava que a quarentena realmente ia durar mais de 40 dias, né? As pessoas, quando viram o anúncio de que teríamos uma quarentena, ficaram pensando que seria uma semana, 2 semanas no máximo, assim. Tanto que muita gente ficou, como eu posso dizer, procrastinando um pouco os estudos, né? Pra deixar pra começar um pouquinho depois, achando que a quarentena ia servir, por exemplo, como uma semana de descanso que você ia ter e assim por diante. Mas não foi bem isso que aconteceu, que a quarentena tá durando muito mais do que todo mundo pensou que ela iria durar. E aí, isso gera uma série de problemas. Primeiro problema. Muitas pessoas, pelo fato de pensarem que a quarentena ia durar pouco, deixaram para estudar para mais tarde, e para mais tarde, e para mais tarde, e agora não tem mais para onde correr, não existe mais tarde, porque já estamos praticamente em maio, né? Faltam o quê? 2 dias para o mês de maio acabar. Então, pelo fato das pessoas terem enrolado com os estudos, porque pensaram que a quarentena ia durar menos tempo, o que acabou acontecendo foi que muitas dessas pessoas ficaram com conteúdo totalmente esquecido na cabeça, então esqueceram que elas deveriam estudar, esqueceram que elas já tinham estudado para o vestibulinho da ETEC, esqueceram também o conteúdo da escola e assim por diante. Então, um dos primeiros problemas assim que aconteceram foi justamente isso, né? Esse aumento do período da quarentena. Então, inicialmente haviam afirmado que as aulas iam parar nas escolas dia 16 de março, não deram uma data em que as coisas iam voltar ao normal. E aí agora parece que a cada semana eles vão prolongando um pouco mais, isso pela nossa saúde mesmo, porque se simplesmente mandarem todo mundo para a escola, todo mundo para a rua, nesse momento, muita gente vai morrer, né? Então é mais importante você usar o que você pode fazer dentro de casa do que você surtar e querer sair agora. Então é muito importante entender que pelo fato de a quarentena ter prolongado, né, ter durado muito mais do que todo mundo imaginava, é importante que você pegue o tempo perdido que você gastou nesse momento, sabe? E você reaproveite as coisas que você, como eu posso dizer, que você não fez nesse período, né? Pra quem tá perguntando onde as lives ficam salvas, elas ficam por 24 horas no Instagram, ou seja, todas as anteriores não estão mais no Instagram, tá bom? É o que eu digo, gente, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Então, eu arrumei um jeito de fazer live no meio do meu dia que é super corrido. Você arruma um jeito de ver a live dentro das 24 horas que elas ficam salvas, tá bom? Então, voltando aqui, continuando. Muitas pessoas simplesmente pararam totalmente a rotina delas, muitas pessoas deixaram de lado o que elas tinham que fazer, e agora as pessoas estão vindo me perguntar: ai, mas por onde eu começo a estudar? Ai, mas o que eu faço? Ai, mas isso? Ai, mas aquilo? E, gente, não tem jeito. É como se você estivesse numa corrida, você tivesse parado vários minutos da corrida para ficar lá sentadinho tomando água de coco. Depois, para você conseguir chegar na linha de chegada, né? Óbvio, chegar na linha de chegada e ganhar aquela corrida, você precisa acelerar mais, concorda? Quem começa a corrida meio lento precisa acelerar depois? Então, é o que você tem que fazer. Tem muitas pessoas que desde o primeiro dia de quarentena estavam lá já estudando, pensaram: vou usar esse momento a meu favor. Inclusive, eu fiz uma série de e-mails, foram 20 e-mails, do dia 18 de março até o dia 6 de abril, justamente por isso, porque eu sabia que tinha muita gente esperta que ia usar esse momento para estudar. E essas pessoas foram muito beneficiadas. Agora, você que deixou para começar agora, você precisa correr atrás da bola, sabe? Não pode continuar empurrando com a barriga, deixando para depois. Se a gente for parar para ver, até as escolas já voltaram às aulas, de certa forma, né? Então, muitas escolas estão enviando conteúdos para os alunos, muitas escolas fazendo aulas online, enfim. Mesmo as escolas que nem tinham estrutura para isso, deram um jeito e estão fazendo. Então, é importante que você também faça isso pelos seus estudos. Que você não continue procrastinando, porque você já viu o resultado que deu, você deixar para depois, né? Então, não dá para continuar deixando para mais depois ainda, sabe? Precisa dar um jeito de usar esse momento agora a seu favor, tá bom?
mesmo sabendo que a quarentena durou um pouco mais, né, muito mais, na verdade, do que todo mundo havia previsto, beleza? Então, o primeiro ponto é esse, ter essa consciência de que você precisa correr atrás do prejuízo, correr atrás da bola, enfim, ok? Vou tomar água rapidinho, depois a gente continua. Pronto, vamos continuar aqui. Cadê? Qual é o próximo ponto que eu ia falar com vocês? Então, olha só, o primeiro ponto aqui é você entender essa importância de você retomar o que você estava estudando antes da quarentena. Então, você não pode simplesmente achar que você vai começar do nada sem saber nada, né? Você precisa, primeiramente, entender em que ponto você estava antes da quarentena. Depois que você entende em qual ponto você estava antes da quarentena, daí você vai retomar esse ponto em que você estava. Como é que isso funciona, né? Como é que você retoma o ponto em que você estava? Você precisa, primeiro, ter uma compreensão do que você já tinha estudado antes da quarentena. Depois que você vê o que você tinha estudado antes da quarentena, o que é que você vai fazer? Você vai retomar esses conteúdos como se fosse revisar esses conteúdos para ver se eles ainda estão na sua mente, porque é muito comum que quando você estuda, por exemplo, eu sei que muitas pessoas pararam de estudar, né, para o vestibulinho, para a escola, enfim, no comecinho de março, e aí depois, por conta da paralisação, da pandemia e tudo mais, as pessoas simplesmente pensaram, poxa, não vou estudar, vou esperar as coisas voltarem ao normal. Isso deu muito errado, porque muitas pessoas simplesmente esqueceram boa parte do conteúdo. Então, o que é importante que você faça nesse momento? Que você avalie em qual ponto você estava e você revise aqueles conteúdos. Por que é que você vai ter que revisar esses conteúdos? Para ver se eles ainda fazem sentido, para ver se você ainda está lembrando. Porque não adianta nada você simplesmente continuar os outros tópicos sem saber se você lembra aqueles que você já tinha visto. Principalmente se você estava vendo os tópicos basais, né? Os tópicos basais, eles vão servir de base para todos os próximos, todos os outros assuntos que você precisa estudar para o vestibulinho da ETEC. Então, o que é importante? Que você veja se eles ainda estão na sua mente ou se por conta desse grande intervalo em que você ficou aí sem estudar, você não acabou esquecendo isso. Porque muitas pessoas pararam, inclusive, de revisar. E se você parou, inclusive, de revisar, é fato que você vai ter esquecido muita coisa, tá? Então, é muito, muito, muito importante, é extremamente importante que você tenha isso em mente, né? Você precisa retomar o teu estudo. E para você retomar o teu aprendizado, você precisa revisar o que você já tinha visto, tá? Óbvio que revisar o que já tinha visto, porque ninguém revisa o que não viu ainda, né? E aí, depois que você faz essa revisão, esse apanhado geral, daí você vai ver se você vai precisar recomeçar o teu estudo, porque se você perceber, por exemplo, que você lembra vários nadas, você vai ter que recomeçar. Porque não adianta você prosseguir com as matérias se você não lembra mais, se você não tem mais nem 1% daquela informação que você tinha estudado lá em fevereiro, comecinho de março, por aí. Então, primeiramente, revisar tudo que você já tinha estudado, tá bom? E depois disso, você vai ver se você tem que recomeçar. Se você perceber que você ainda lembra muito bem, assim, se você lembra pelo menos 50% a 75% ou mais que isso, né? De cada tópico que você tinha estudado, você não vai precisar recomeçar os seus estudos, tá? Você vai prosseguir de onde você tinha parado. Como é que você prossegue de onde você tinha parado? Você vai ver o tópico que você tinha parado e ver qual o tópico depois dele, em questão de nível de dificuldade. É aquilo que eu falei na live sobre a técnica PMA, lembra? Que você precisa organizar os conteúdos em básico, médio e avançado, né? Na checklist até que quando você baixa, eles não estão nessa ordem, tá? Eles estão separados simplesmente por matéria. Então, dentro de cada matéria, é essencial que você veja qual tópico de física, por exemplo, é básico, qual tópico de física é médio, qual tópico de física é avançado. Qual tópico de português é básico, qual tópico de português é médio, qual é avançado. Eu já ensinei como fazer isso. Então, não vou me prolongar muito nisso aqui nessa live, senão a gente perde todo o tempo falando de uma coisa que eu já falei em outras lives, né? Então, depois que você tem essa organização, fica mais fácil, inclusive, saber de onde é que você vai retomar o teu aprendizado. Você conseguir, como eu posso dizer, continuar os seus estudos, tá? Então, é importante que você veja se você vai ter que recomeçar ou se você vai continuar os seus estudos, ok? Se você não tem certeza se você lembra os assuntos, ou seja, se você faz a revisão e aí você percebe que da tua revisão você precisa ficar lendo o resumo para que você consiga resolver questões, se você percebe que você precisa ficar, por exemplo, lendo a mesma questão 40 vezes para você conseguir resolver uma coisa que antes dessa paralisação, né, dessa pausa nos estudos, você conseguia fazer com mais facilidade, vale mais a pena você recomeçar do que você retomar, sendo que pode ser que você tenha esquecido um ponto muito importante daquela matéria, tá bom? Então é importante você ser crítico com você mesmo nesse momento e pensar, eu realmente estou lembrando disso ou eu estou me sabotando? Porque muitas vezes a gente quer fingir que ainda lembra o conteúdo, né? Pura e unicamente para que não tenha que estudar de novo aquele assunto, por pura preguiça mesmo. Eu sei que ninguém gosta de ser chamado de preguiçoso, mas às vezes todo mundo cai na onda da preguiça. Isso acontece até nas melhores famílias.
famílias. Então, é importante que você veja isso, tá? É importante que você analise se você realmente lembra ou se você não lembra os conteúdos que você estudou, os conteúdos que você estava vendo ali nos seus estudos, para você ver se você lembra a essência daquele conteúdo e assim por diante, antes de você recomeçar. E tenha em mente que é muito importante que você comece seus estudos nesse momento. Então, se você é aquela pessoa que nem tinha começado a estudar ainda, vai começar do zero ainda, inclusive também já fiz uma live sobre começar do zero, e as melhores partes dela, meu editor maravilhoso deixou aqui no canal como um vídeo, tá? Então, para quem perdeu a live de como começar a estudar do zero, tem a versão editada dela, né? Não tá tudo da live, mas os pontos principais da live estão num vídeo aqui do canal, tá bom? Então, depois vocês veem aí. Então, para quem está começando do zero, quanto para quem já tinha começado a estudar e precisa retomar os estudos agora, comece agora. Não deixa para depois isso. Por quê? Porque muita gente pensa, poxa, mas a gente ainda nem tem uma data do vestibulinho marcada. exatamente, a gente nem tem ainda, né? O que significa que eles podem marcar na data que eles bem entenderem. Então, se eles quiserem chegar assim que a quarentena acabar e marcar a data para daqui 2 semanas, eles podem fazer isso. Justamente para que não atrase todo o processo seletivo do vestibulinho, sabe? Então, é importante que você faça isso, tá? É importante que você, como eu posso dizer, é importante que você simplesmente veja o conteúdo, né? O seu assunto, a matéria que você vai ter que estudar para o vestibulinho da ETEC, como algo que quanto antes você começa a se preparar, melhor. Não dá para você ficar deixando para você começar ou continuar os seus estudos para a ETEC lá para julho, lá para agosto, simplesmente porque não sabe a data. Então, é importante que você veja desde agora, comece a estudar desde agora para que você tenha mais resultado. Não estou dizendo que quem vai deixar para começar, por exemplo, daqui a um mês, não vai conseguir passar. Óbvio que não, tem gente que começa a estudar bem depois e consegue. Mas, pensa comigo, você esse ano está com menos base da escola, né? Porque a escola parou as aulas. Ainda que a escola esteja mandando material, você certamente perdeu algum conteúdo, ou então atrasou alguma matéria, enfim. Então é muito importante que, principalmente esse ano, ou principalmente se você sempre estudou numa escola que não tinha uma base muito boa, que você veja o que você tem que fazer nesse momento, que é você estudar nesse momento, sabe? E não ficar deixando para depois, porque quando você começa de agora, você consegue absorver muito melhor a matéria desde agora, você consegue aprender com muito mais facilidade, você consegue absorver e ativar as informações ao longo desse período, sabe? Sem deixar para acumular depois com as matérias da escola, porque quando a escola voltar, uma coisa que eu sempre falo, praticamente toda live eu já falei isso, né? Quando as aulas da escola voltarem, vai ser muito mais difícil para acompanhar e para conciliar os estudos da escola e da ETEC. Por quê? Porque na escola, quando as coisas voltarem ao normal, isso certamente vai fazer com que os professores tenham que passar muita matéria ao mesmo tempo, enfim. E aí, quando isso acontece, para você conseguir equilibrar, assim, uma balancinha, sabe? Os estudos da escola e os estudos da ETEC, isso fica muito mais complexo. É como se você fosse uma pessoa só, tendo que vivenciar 2 momentos diferentes, né? Então, vale mais a pena você aproveitar agora a quarentena para você estudar do que você ficar deixando para num outro momento, tá bom? Então, começa já agora a tua preparação para a ETEC, que vale muito mais a pena do que você ficar esperando para começar num outro momento. Ok? Então, começa já agora, isso faz toda a diferença, isso vai fazer com que você tenha um desempenho muito melhor no vestibulinho da ETEC, vai fazer com que você consiga manter o foco durante todo o restante desse ano. Inclusive, uma aluna minha, na verdade, vários alunos meus, né, no ano passado, para quem não sabe, eu tenho uma plataforma de estudos que é a ETEC Power, e os alunos da ETEC Power que entraram na turma de abril do ano passado, eles gostaram demais de entrar nessa turma, porque eles puderam estudar ao longo do ano no ritmo deles. Então, o Dani fez isso, a Ana Beatriz fez isso, a Karen também. Eram pessoas que queriam entrar no ensino médio na ETEC, e eles sabiam que o nono ano ia ser puxado. Então, em abril, eles começaram a se preparar para o vestibulinho, e assim, eles não tiveram que passar muito tempo de cada dia estudando, sabe? Eles conseguiram estudar com muito mais qualidade. Por quê? Porque durante a rotina deles do dia a dia mesmo, o tempinho que eles tinham, eles conseguiam ali inserir uma aula da ETEC Power, assistir aquela aula que eles tinham que ver, ou resolver a lista de questões, enfim. Não tinham que pegar muito tempo do dia deles para que eles estudassem, simplesmente porque quando você começa antes, você tem um período muito maior, seu cérebro tende a assimilar melhor o conteúdo, porque você não tem aquela ação de pressa para estudar, sabe? Então vale muito a pena você começar a estudar de agora, independentemente da modalidade que você quer passar, independentemente de quando vai ser a prova, ok? Vamos lá para mais uma pausa de água, né? Porque se eu não tomar água, vocês já sabem que eu fico rouca, tá bom? Gente, bora usar uma hashtag muito massa, quem tá aqui no YouTube? Hashtag foco no foco. Por que essa hashtag? Porque quando uma pessoa começa a aloprar no chat e mandar mensagem aleatória, atrapalha todo mundo. Porque todo mundo sai do foco. Então, hashtag foco no foco, que é para ninguém ficar mandando pergunta durante a live, ok? Mais uma pausinha rápida para água pra gente prosseguir aqui. Beleza. E vamos lá, então.
Outro ponto importante aqui que a gente precisa levar em consideração nesse momento, né? Nesse momento de quarentena, para você superar a quarentena e passar na prova da ETEC, é justamente você ter uma rotina para você estudar. Então, como eu estava dizendo, a Ana Beatriz, a Karen, o Danilo, a Nath, enfim, várias pessoas da turma deles, o Renan também, todo mundo que criou a rotina de estudos conseguiu ter resultados ainda melhores do que eles esperavam. Por quê? Porque quando você cria uma rotina de estudos, quando você organiza os seus estudos de forma que você tenha o horário certinho, em que você vai acordar, o horário certinho que você vai estudar, cada hora para cada coisa, você consegue ter um aproveitamento muito melhor. O que significa um aproveitamento muito melhor? Olha só, uma coisa que eu já falei também aqui no canal, no Instagram também, é que as pessoas durante a quarentena, muitas delas perderam a noção do tempo. E isso é muito comum quando a gente fica fora da nossa rotina, né? Então, você perdeu a noção do tempo porque você não tem mais que acordar, por exemplo, às 6 horas da manhã para ir para a escola. Você não tem mais que acordar para você, sei lá, se arrumar, tomar banho, enfim, porque você pode ficar na sua casa fazendo tudo dentro de casa mesmo. Então, é muito importante que você tenha em mente que nesse momento você precisa retomar alguns pontos de conexão na tua rotina, sabe? O horário que você acorda, o horário que você dorme, a hora que você vai almoçar, a hora que você faz lição de casa, enfim. E criar uma rotininha de estudos, tá? Essa é uma coisa, inclusive, que traz muita diferença, apesar de parecer uma coisa muito simples. Eu sempre dou o exemplo da Ana, porque a Ana, Beatriz, no caso, né? Ela usava o horário, todo dia dela, assim, era tudo segmentado. Então, tinha um horário em que ela estudava as coisas da escola, tinha horário em que ela estudava as coisas da ETEC, tinha horário em que ela fazia as tarefas da escola, então, quando tinha lição de casa, trabalho da escola, enfim, ela usava cada horário para cada coisa. E isso traz muito resultado. Por que isso traz muito resultado? Que quando você organiza essa rotina, você consegue tanto continuar com foco nos seus estudos para a escola, quanto com foco nos seus estudos para a ETEC, tá bom? Então, é importante isso, né? É importante que você foque nos seus estudos e que você separe momentos da tua rotina, até mesmo para você não se sobrecarregar. Muita gente, enquanto uma galera aí simplesmente esqueceu totalmente da rotina, tem pessoas que estão fazendo o contrário, estão estudando muito. Só que muitas vezes o estudar muito, ele não é a coisa mais benéfica que você pode fazer. Porque se você fica, por exemplo, 12 horas do teu dia só estudando, o que acontece é que você satura o seu cérebro. Seu cérebro simplesmente vai meio que travar em alguns momentos, porque ele não quer mais ver aquela matéria, não quer mais ter contato só com matéria, sabe? Então é importante que nesse momento você faça o seguinte: você organize sua rotina de forma que você tenha momentos para você estudar e também momentos para você descansar, momentos de lazer, enfim, você se dê recompensas pelo teu estudo, tá? Para você ter resultados melhores. Então, não caia na onda de achar que está de férias, mas também não caia na onda de você querer estudar muito enlouquecidamente. É aquilo que eu sempre falo: a qualidade do teu estudo é muito mais importante, vale muito mais a pena do que a quantidade de horas que você passa estudando, tá bom? Não foca nas horas, foca na qualidade mesmo. Outro ponto também essencial, que é você estruturar essa rotina de estudos, né? Não adianta você simplesmente colocar um horário que você vai estudar. Então, por exemplo, todo dia, de tarde eu vou estudar para a escola, de manhã eu vou estudar para as coisas da ETEC. Não adianta você fazer isso e você não estruturar o que você vai fazer. Como assim estruturar o que você vai fazer, né? Estruturar é saber o que você vai fazer no comecinho dos seus estudos, o que vem logo depois e assim por diante. O que eu recomendo que você faça? Usa a estrutura de sondagem, estudo e depois o estudo ativo, que é o que a gente faz na ETEC Power. Então, na ETEC Power a gente tem a sondagem para cada aula, que são as questões fáceis que os alunos respondem antes da aula, para que eles consigam mensurar o nível de conhecimento deles daquele tópico, mesmo de tópicos que eles nunca viram. Para quê? Para que assim eles consigam entender qual aula vai exigir um pouco mais de atenção, qual aula vai ser um pouco mais fácil, digamos assim, sabe? Depois da sondagem, aula junto com anotações, que é aquele momento em que você faz o estudo passivo ali. Depois disso, o estudo ativo. Resumo, resolver as questões, ver a questão comentada, fazer anotações durante ela também, porque assim você consegue ter uma absorção melhor do teu conteúdo. E não só isso, né? Mas também você consegue criar na tua mente a ideia de que existe toda uma rotininha, existe um passo a passo que você precisa seguir para você estudar. O nosso cérebro é bem preguiçoso mesmo. E ele não gosta de todo dia ter que pensar: o que eu vou fazer hoje para estudar? Ele gosta de ter isso mastigadinho, como se fosse uma receita, sabe? Como assim, né? Uma receita. O que eu vou fazer primeiro, o que vem logo em seguida, o que vem um pouquinho depois. Então, quando você faz isso, acaba virando um hábito muito mais fácil e você consegue estudar com mais consistência. Você não vai ter aquele problema de ter preguiça, por exemplo, de pensar no que você vai ter que fazer, porque isso já vai estar facilitado. Outro ponto também que faz parte da rotina de estudos é você deixar já o seu material num lugar que é só para você chegar, sentar e estudar. Por quê? Porque se você tiver que todo dia ir até a sua mochila, pegar o seu caderno, pegar o seu lápis, pegar a sua caneta, tudo isso, para você ter que estudar, você vai ter preguiça em alguns momentos e você não vai estudar. Então é importante você facilitar esses processos, tá bom?
E ter sempre em mente qual é o teu grande objetivo por trás disso, né? Porque se você ficar, eu vou estudar, pra quê? Não sei. Você não vai estudar, no fim das contas. Você vai se enrolar todo e não vai estudar. Então é importante ter em mente. Por que é importante mesmo usar a quarentena para estudar? Sim, porque o vestibulinho vai ter muito mais gente fazendo depois da quarentena, então eu tenho que me sair bem. E eu quero passar na ETEC por motivos X, Y, Z. Então tenha isso em mente, que isso vai te ajudar também a manter a consistência e o foco nos seus estudos. Ok, vou confiar em vocês que vocês vão fazer isso, tá? Então é importante estruturar essa rotina de estudos, né, que você vai seguir, e também facilitar esse processo de você estudar para você não acabar caindo na sua própria preguiça, na sua própria procrastinação, tá bom? Um ponto essencial aqui é você praticar todos os dias. Tem muita gente que não tá praticando nos estudos, e isso é muito triste, porque quando você não pratica, você tende a não saber. Inclusive, hoje eu mandei um áudio no meu canal do Telegram. Vou até deixar o link do meu canal do Telegram aqui. Depois eu deixo aqui no Insta, agora que eu vi que no Insta não tem como eu deixar, né? Mas eu vou deixar aqui o link do meu canal do Telegram, porque lá no meu canal do Telegram eu mando uns áudios muito massa. E são áudios que ajudam bastante. Então hoje eu falei sobre isso, sobre essa questão de você praticar nos seus estudos, sabe? Quando você pratica nos seus estudos, você consegue ter um resultado muito melhor no vestibulinho da ETEC. Então pratique todos os dias, independentemente da matéria, independentemente do que vai acontecer. Aliás, hoje eu já deixei aqui no Instagram, nos stories, o link do meu canal do Telegram. Então quem tá aqui no Instagram vai depois lá nos stories pra conseguir ver, tá bom? Que aí você consegue entrar no meu canal do Telegram, que é gratuito, e aí entrando no meu canal do Telegram você consegue receber todos os meus áudios que eu mando quase todos os dias. Alguns áudios são longos? São, mas agradeço o privilégio de você receber esses áudios, porque são coisas muito valiosas, tá? Conhecimento é a coisa mais valiosa que a gente tem, no fim das contas. Eu tô compartilhando de graça com você. Então, assim, é importante que você pratique diariamente nos seus estudos. Por quê? Primeiro porque a prática, ela leva à perfeição, de certa forma. O que eu quero dizer com isso, né? Fazer simulados loucamente não dá certo. Agora, você praticar toda a matéria que você estuda, você tem a percepção de se você consegue ou não responder aquele assunto, se você consegue ou não aprender aquele conteúdo, tá? Então é importante que você pratique todos os tópicos que você estuda. Ainda que sejam aqueles tópicos mais difíceis, aqueles tópicos que você, como eu posso dizer? Aqueles tópicos, né, que você vai conseguir, não sei explicar muito bem, sabe? Mas aqueles tópicos que você nunca viu na vida, de certa forma. Tópicos que você tá vendo pela primeira vez na sua vida, tá? Então é importante que você pratique com todas as matérias para ver se você tá aprendendo, se você não tá aprendendo, enfim. Depois que você pratica, você consegue, inclusive, nivelar os seus estudos, digamos assim. Você consegue perceber onde você está errando para que você consiga melhorar depois, para que você consiga ir acertando nos seus estudos, certo? Então, é importante que você faça isso. É importante praticar todos os dias. Não é por acaso que na ETEC Power, agora na quarentena, a gente tem listas extras de resoluções. Inclusive, se tiver alguém na ETEC Power aqui assistindo, na área de bônus tem listas extras, tá bom? São próprias para quarentena, para você praticar além das questões que já tem em cada aula. Fica a dica. Eu sei que muitos power alunos não devem ter visto que isso está nos bônus, mesmo tendo avisado. Então, já está lá na área de bônus. Próximo ponto importante. Porque o teu cérebro, ele, como eu já falei, é meio preguiçoso. E o cérebro, ele sabota às vezes. Ele gosta de fazer o que ele quer. Sabe aquela música da Selena Gomez, que ela fala que o coração quer o que ele quer? Então, no caso da gente, é o nosso cérebro que quer o que ele quer. E o nosso cérebro, muitas vezes, ele quer dormir, ele quer série na Netflix, ele quer conversar com as amigas no WhatsApp, ele quer stalkear a crush nas redes sociais, ele quer fazer tudo menos estudar, né? Então, você precisa criar pontos de conexão com a rotina de estudos da escola em casa. Como é que você faz isso? Se arrumando para você estudar, não precisa passar perfume, colocar maquiagem e tudo mais, né? Mas coloca uma roupinha, assim, mais decente, sabe? Não fica de pijama e pantufo o dia inteiro, né? Além disso, um ponto crucial. Acenda a luz onde você for estudar. Lília, mas no meu quarto a luz é muito escura. Abra a janela. Pronto, todo mundo tem alguma fonte de luz em casa, ainda que seja abrir a janela ou ficar na frente da porta, enfim. Procura um lugar mais iluminado da tua casa. Por que isso? Eu sei que parece besteira, parece mesmo. E se eu achasse que era besteira e não fizesse isso, eu nunca teria passado nem na porta da ETEC, que dirás no vestibulinho da ETEC em mais de 10 faculdades, né? Então, é importante que você acenda a luz ou que você abra a janela, abra a porta, enfim, porque a gente tem um hormônio, né, que se chama melatonina e tem muito a ver com o sono. Então, quando você está num ambiente escuro, você tende a produzir mais melatonina e você tende a ter mais sono. Aí você dorme. Olha só, que doideira. Pois é por isso que às vezes quando você pega um livro para ler na cama antes de dormir com a luz apagada, só aquela meia luz ali, sabe, do abajur, enfim, você quando percebe já tá roncando, né? É por isso, porque o nosso corpo ele começa a produzir esse hormônio que vai gerar o nosso sono, tá? Então é importante que você mantenha um espaço de estudos na sua casa, que ele te incentive a estudar e não que te incentive a dormir, pelo amor de Deus. E assim, você tem uma noção nos seus estudos em casa de
equilíbrio que precisa existir entre conforto e necessidade. Como assim, conforto e necessidade? Parece papo de doido. Mas, assim, você não pode estudar num ambiente que é muito ruim para você, sabe? Mas também não pode estudar no ambiente mais confortável do mundo que vai te dar sono. Porque se você ficar na cama deitado com um cobertor e meia, pantufa e pijama, você vai querer dormir. Agora, se você ficar, por exemplo, num lugar que tá cheio de barulho, que não tá arrumado, que tá sujo, enfim, você não vai ter concentração nos seus estudos. Eu sei que o barulho é uma coisa que às vezes não é muito controlável, né? Mas pelo menos arruma um lugar onde você vai estudar. Já reparou que, normalmente, quando você chega na escola no comecinho do ano, que é a época em que a escola inteira se mobiliza para que todo mundo queira focar nos estudos naquele ano, a escola tá pintada, tá arrumada, as mesinhas no lugar? Então, na sua casa, faça o que você pode fazer. Limpa a tua mesa de estudos, coloca o material arrumadinho ali, para você conseguir entender como um ambiente de estudos, não como um ambiente de bagunça, tá bom? Próximo ponto importante, usar a técnica das recompensas todos os dias em que você for estudar. Porque o nosso cérebro, já falei isso em outras lives também, nosso cérebro é a criança birrenta que quer recompensa a curto prazo. A recompensa a longo prazo, que é a aprovação, para o cérebro parece muito distante. Agora, a recompensa a curto prazo, que é uma coisa que o cérebro mais quer, quando você oferece isso de presente para ele, né, dar essa recompensa para ele, que pode ser ver uma série, fazer um teste do BuzzFeed, comer um brigadeiro, falar com tua amiga pelo WhatsApp, enfim, o teu cérebro se sente mais motivado a continuar estudando. Então, é uma coisa que você tem que fazer. Não é opcional, é obrigatório você usar recompensas nos seus estudos, tá? Estabeleça recompensas de acordo com o nível de cada coisa que você fez. Por exemplo, hoje eu tenho que estudar matéria fácil, então a recompensa vai ser uma coisa um pouco menor. Agora, quando for matéria difícil ou a matéria que você não gosta, se dê uma recompensa maior, para que assim o seu cérebro entenda que quanto mais ele vai se esforçar, quanto maior a qualidade do teu estudo, melhor vai ser a recompensa depois. Também é importante, nesse momento, uma coisa que eu sei que muita gente está deixando de fazer, é tirar o atraso das matérias da escola. E por que isso, gente? Porque se você foca no vestibulinho da ETEC e arrasa para o vestibulinho, mas você esquece que a escola existe, quando as aulas da escola voltarem, você vai ficar tão focado na matéria da escola que você não vai conseguir estudar, nem mesmo revisar os conteúdos da ETEC. E vai acabar acumulando coisa da ETEC. É quando chegar o vestibulinho, você não vai conseguir prestar o vestibulinho. Então é importante que, nesse momento, o que você faça? Você simplesmente tente conciliar isso da melhor forma possível. Ainda que seja 30 minutinhos do seu dia para você estudar para a escola, para você revisar aquele assunto, enfim. Mesmo que você não tenha muito tempo, é isso que eu quero dizer, sabe? Então, é importante que você concilie isso, que você também use o teu momento que você tem agora na quarentena, né? O tempo que você tem ao longo do dia, para estudar para a escola também. E eu sei, inclusive, que tem muita gente que não está trabalhando, que só estuda, que não está recebendo material da escola e fala que não tem tempo. Gente, para de inventar desculpa, por favor, né? Não dá para você dizer que não tem tempo, sendo que agora nem para a escola você tá indo. Então, arruma um tempo na tua rotina aí, acorda mais cedo, enfim, para você conseguir conciliar as duas coisas, para não se sobrecarregar quando as aulas da escola voltarem. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Caso tenha alguma coisa que eu esqueci, eu falo aqui, para que depois a gente abra para as dúvidas, tá? Olha só, 2 coisinhas que eu tinha esquecido. Primeira delas, olha, muito importante isso. Você usar coisas de entretenimento a seu favor. Ou seja, você aproveitar, né, os momentos que você tem no final de semana, momentinho livre no final do dia, para você usar, por exemplo, esse tempo para você ver uma série ou um documentário que te ajude nos seus estudos. Inclusive, às vezes eu indico algumas no meu Instagram. Pode ser que eu indique mais essa semana também, vai. Então, quando você não tá, por exemplo, no teu momento de recompensa, mas sobrou um tempinho livre, aproveita para você ver uma série ou um filme ou um documentário que te ajude nos estudos. A Lívia me lembrou que eu tenho que tomar água. Obrigada, Lívia, eu preciso mesmo. Todo mundo precisa, na verdade, tá? Bebam água, gente. E a última coisa que eu tinha esquecido, né, antes da gente abrir para as perguntas aqui, é para você criar desafios para os seus estudos. Como assim criar desafios? Toda a turma da ETEC Power já é de lei que a gente faz uma gincana. E essa gincana tem vários desafios que envolvem as matérias. Por que a gente faz isso? Porque eu sou legal? Também, mas não só por isso. Porque quando você cria desafio, seu cérebro se sente mais motivado a agir e ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa depois. Que o nosso cérebro ele é altamente competitivo. Os animais, em geral, e nós somos animais, são seres competitivos, né? Então, na selva, os animais competem por comida, por espaço, por reprodução, inclusive. Inclusive, as competições intraespecíficas muitas vezes acontecem por isso. E a gente também é competitivo. Então, quando você se dá desafios, você quer competir com você mesmo, para você conseguir cumprir aquele
aquele desafio, tá? Então, coloca desafios para você. Por exemplo, eu preciso concluir tal matéria até tal momento. Claro, não coloca um prazo muito curto, né? Senão você não vai conseguir fazer. Ou então, hoje eu preciso fazer essa lista de questões. Ou alguma coisa que envolva o aprendizado. Por exemplo, uma paródia em relação a algum assunto. Então, cria desafios na tua rotina para que você se sinta ainda mais instigado a se manter com foco nos estudos, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou responder 2 dúvidas do Instagram, então quem tá no YouTube continua aqui, e depois 2 dúvidas daqui do YouTube, tá bom? Vamos nessa ordem para ficar mais fácil. A Mel perguntou o seguinte: quando você diz para praticarmos, você quer dizer fazer exercícios? Exatamente, Mel. O exercício, né, a prática, faz parte da rotina de estudos, tá? Então não adianta você só fazer exercício, por exemplo, da matéria que você gosta ou só da matéria que é difícil. Tem que fazer de todas, tá bom? E aí uma coisa que eu sempre falo é fazer sondagem antes, exercício depois. Sondagem também é exercício, só que são exercícios mais fáceis para você fazer, tá bom? Então é o que a gente faz na ETEC Power, inclusive, para conseguir primeiro mensurar o teu nível de aprendizado, para você conseguir se esforçar ainda mais naquela aula, e aí depois você pratica com questões que são de nível mais adequado àquele conteúdo. Isso ajuda bastante. Pergunta ótima aqui do Felipe. Lilian, na semana de provas, eu posso parar de fazer os resumos da ETEC para focar na escola, no caso, né? Assim, não é recomendável que você pare 100%. Pensa comigo, se a tua escola tivesse provas toda semana, você iria ficar toda semana sem estudar para a ETEC? Porque tem escolas que toda semana tem prova. Então, é importante que você, na semana de provas, reduza um pouco a velocidade do teu estudo, mas não pare 100%, tá? A não ser que realmente seja uma semana muito puxada. Por exemplo, você vai fazer 4 provas por dia. Se você tiver 4 provas por dia, você vai ter que reduzir muito a ponto de quase parar os estudos. Mas é importante que você reduza um pouco, mas não pare, se você não tem uma rotina muito puxada de provas na escola, justamente para que o cérebro não entenda como uma interrupção. Nosso cérebro, quando a gente para uma coisa totalmente, ele tende a querer que você recomece depois e não simplesmente prossiga, tá bom? Então, é importante que você reduza um pouquinho a velocidade e que você entenda também que se você precisa parar tudo na semana de prova da escola, é porque você não está estudando para a escola, tá só indo para a aula, né? Porque quando a gente estuda para a escola no dia a dia, a gente normalmente não precisa estudar a semana de prova, tá? Eu mesma no ensino médio, quando eu descobri isso, gente, minha vida mudou da água pro vinho, porque eu não precisava mais estudar em semana de prova, simplesmente porque eu estudava ao longo do meu dia a dia, tá bom? Vamos ver agora 2 perguntas daqui do YouTube. Lilian, o modo certo de estudar é fazer resumo ou copiar mesmo? Se copiar desse resultado, criança de 5 anos passava na ETEC. Não, não é copiar. Quando você copia o conteúdo, é um estudo puramente passivo, ou seja, você tá só anotando, sabe? Quer dizer, quando você copia mesmo, assim, copia tudo, você não tá nem anotando, né? Porque a anotação, pelo menos, você tem o esforço de entender o que é mais importante para você anotar. Então, o hábito de você copiar nos estudos é simplesmente uma forma que a escola encontrou de você ter aquele conteúdo anotado, caso você não tenha os livros da escola, sabe? Ou de manter os alunos quietos durante a aula. Sim, os professores fazem isso. Então, é importante que você faça resumo. É importante que, assim, durante a aula você anote, tá bom? E depois da videoaula você faz o resumo. Que aí o resumo vai ser um estudo ativo feito com base no que você entendeu daquele conteúdo. Mas não tenha esse hábito de você anotar. Quando você estuda em casa, você copiar, desculpa. Quando você estuda em casa, você não tem essa necessidade de você ficar copiando tudo, porque você tem ali o conteúdo disponível para você, tá bom? Então é uma coisa que na escola virou hábito, né? Quase todo mundo copia tudo na escola, porque normalmente as pessoas não têm o material, então não vão ter como levar, por exemplo, o livro para casa, ou porque as pessoas fazem muito barulho e a professora quer que eles fiquem quietos. Mas no teu estudo para a ETEC, foca em anotar e resumir, e não em copiar tudo, tá bom? Copiar tudo não vai te ajudar, não. Estudar todos os dias é bom ou está exagerado? Foi o Marcelo quem perguntou isso. É ótimo, Marcelo, porque quando você estuda todos os dias, a tua rotina de estudos ela fica mais consistente. E aí, depois de determinado período, fica tão natural para você que no dia em que você não estudar, você vai sentir falta. Então, é assim que você cria o hábito de estudar, inclusive. Claro que nem todo mundo tem todos os dias livres para estudar, nem todo mundo tem tempo para estudar diariamente, mas quando a pessoa não tem tempo para estudar diariamente, é bom que ela coloque a maior frequência possível que ela tenha para estudar, tá bom? Então, se você não tiver todos os dias para você estudar, estuda 3 vezes por semana, ou 4, enfim. Mas se você puder todos os dias, faz muito resultado, tá bom? Não precisa focar na quantidade de horas de cada dia, né? Alguém perguntou aqui quantas horas. Gente, já falei 1.445.780 vezes. Não foca na quantidade, foca na qualidade. Na prova da ETEC não vão perguntar assim: Quantas horas você estudou, Joaquina? vão querer que você saiba responder e pronto. Se você souber responder, se você estudou assim, meia hora e você conseguiu aprender, você vai sair na frente de quem estudou 12 horas por dia, tá? Mas a consistência, né? O fato de estudar diariamente
internet gera mais resultado do que você estudar num momento muito espaçado. A pessoa que estuda uma vez por semana, ela tende a ter que se esforçar mais em cada dia que ela vai estudar, em cada semana, do que a pessoa que todo dia tá ali mantendo a consistência nos estudos dela, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida relacionada ao tema da live, né? Só vou responder dúvidas sobre o tema aqui no Instagram e depois mais uma aqui no YouTube pra gente encerrar, tá bom? Os resumos são importantes, foi a Lei quem perguntou isso, são essenciais nos seus estudos, porque no resumo você coloca a essência do conteúdo com base no que você entendeu. E é muito importante isso, você não pegar resumo pronto e copiar achando que você está resumindo, tá? Por favor, você tem que criar os teus resumos, ok? Aí você pode pensar, Lilian, mas você já coloca resumos no Instagram, eu não posso copiar? Se você quer ter resultado, você vai estudar e você vai usar o resuminho que coloca no Instagram como um complemento, não como teu material de estudos. Fica a dica. Onde nós conseguimos exercícios para praticar? Seguinte, é muito importante essa dúvida também, porque algumas pessoas pensam que é só pegar a primeira questão de ITA que elas encontrarem, a primeira questão de, sei lá, Enem, e que elas vão praticar corretamente, certo? Errado. Por quê? Porque você tem que pegar questões que elas tenham a ver com o perfil da prova da ETEC, tá? Então, quando você pega questões que têm a ver com o perfil da prova da ETEC, você consegue direcionar o teu estudo. Na ETEC Power já tem tudo isso. Para quem não é da ETEC Power, faça o mapeamento, para que assim, quando você encontrar exercícios, você consiga direcionar os exercícios ou pegar só aqueles exercícios que tem a ver com o vestibulinho da ETEC. Show? E eu acho que podemos encerrar. Vamos encerrar por aqui. Então, parabéns a todo mundo que ficou até o final dessa live. Fizemos aqui quase uma horinha de live hoje de novo, né? Às vezes eu me empolgo e a live fica um pouco longa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e que coloquem tudo isso em prática, tá bom? A gente se vê amanhã, ao meio-dia, em mais uma live. Amanhã vai ser uma videoaula de uma matéria muito pedida. Se eu fosse vocês, eu não faltaria. De jeito nenhum. Colocaria um alarme assim, ó, meio-dia, live mais importante da minha vida inteira. E aí assistiria a live de amanhã, tá? Lembrando que essa live de hoje fica salva por 24 horas lá no Instagram. Então, se você chegou na metade, chegou no final, corre no Instagram pra você conseguir assistir desde o comecinho, que ela vai ficar salva até meio-dia de amanhã. Ou seja, ela fica salva até completar 24 horas do momento em que ela começou a ser transmitida, certo? Lembrando que as inscrições para a Maratona ETEC estão abertas, então quem tá aqui no YouTube tem uma faixinha aqui embaixo aparecendo. Quem tá aqui no Instagram, clica no link da bio que tem lá como se inscrever. Beijo para todo mundo que está acompanhando as lives. Mais uma live da quarentena da aprovação encerrada com sucesso. Parabéns a quem está aqui, que já está passando na frente de mó galera. E muito obrigada por ficarem até o finalzinho da live. Tchau para vocês e tchau para vocês também. E você que está aqui no YouTube, não esqueça de um ponto muito, muito, muito importante. É o seguinte, se você chegou aqui de paraquedas, enfim, tem um botãozinho vermelho aqui abaixo da live, que é um botãozinho para quê? Para se inscrever. Quando você se inscreve, você recebe notificações quando tem live, você consegue saber também quando sai vídeo novo aqui no canal, enfim. Então, é importante que você se inscreva aqui no canal. E o Felipe falou o seguinte, olha só, acho que vai ser física. Acertou, Felipe. A live de amanhã vai ser de física, vai ser o básico do básico do básico do básico do básico de física, para quem nunca viu física na vida. Então, quem nunca viu física ou quem esqueceu alguma coisa de física, esteja presente amanhã pontualmente, tá bom? Tchau. Agora tchau oficial mesmo.